Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre análise de papéis. Costumávamos analisar os papéis de forma individual, o que nos dá, evidentemente, uma maior amplitude, nos dá a possibilidade de um maior conhecimento sobre determinada empresa. No entanto, esses vídeos acabam ficando muito específicos e dão poucas visualizações. Dessa forma, nós vamos analisar empresas em lotes, no caso hoje, algumas elétricas, outras virão com o tempo, onde nós estamos nesse momento analisando os resultados do primeiro trimestre de 2024. O que acontece é que quando a gente faz essa análise um pouco mais ampla, em termos de número de empresas, a consequência, evidentemente, é que a gente perde um pouco em termos de detalhamento. Você sabe que aqui no canal a gente tem prioridades. Nós gostamos mais da parte de cenários, o cenário tem que ser consistente, depois nós olhamos para o projeto de uma empresa e depois é que nós olhamos para os dados fundamentalistas. Isso aí, se estiver tudo alinhado, pode indicar que a empresa esteja na condição de entrar para a carteira do canal. No entanto, nós vamos tirar das análises que nós fazemos, desta vez, esse exemplo de análise, nós vamos para o número, para a parte de baixo, e não vamos dar uma maior visualização sobre a parte de projetos. Eu deixo para você conforme a empresa que você coloca na sua carteira. Eu vou começar com as informações trimestrais da Alupar e vou direto na página 19. Na página 19 tem informações que nos interessam para fazer a composição da Alupar. A primeira dessas informações, eu deixei marcado aqui, se você perceber, eu separei o que é o consolidado da companhia, já com o fechamento do primeiro trimestre, que vai ficar nessa coluna aqui que eu marquei com uma linha em vermelho. Então, neste caso específico, nós estamos falando do passivo. O que nos interessa aqui é saber como evoluiu o patrimônio líquido da Alupar. Então ele chega aqui a 11 bilhões e 45 milhões, e aqui está a evolução em relação ao fechamento do exercício de 2023. Então, essa é a primeira informação que nós vamos levar à frente. A segunda diz respeito à receita operacional da companhia, que, veja bem, agora em 2024, fechando o exercício, ele chega aqui, no consolidado, a 996 milhões, frente a 1 bilhão, um pouquinho mais de 1 bilhão, que tinha fechado no primeiro trimestre de 2023. Note aqui em cima que tem o consolidado do período e tem a controladora. A Alupar, ela tem uma característica específica que é preciso que você preste muita atenção. Então veja que o lucro líquido, que está aqui embaixo, quando nós estamos tratando do lucro líquido consolidado, ele chega aqui a 402 milhões, ao passo que o lucro líquido da controladora chega a 254 milhões e 900 mil. E de posse dessas informações, já temos condições de atualizar esse nosso quadro de dados ou de indicadores fundamentalistas que nós utilizamos para tomar as nossas decisões em relação à empresa. Então veja que lá no início do ano nós projetávamos 3,4 bi de receita para a Alupar, e com os resultados obtidos é possível que chegue no final do exercício de 2024 a quase 4. Por outro lado, veja aqui o lucro líquido da controladora, esse que está aqui embaixo, a gente projetou 730 milhões, com o que obteve é possível chegar a mais de 1 bilhão no fechamento do ano. E por que eu estou utilizando o lucro líquido da controladora? Porque quando você compra a ação da Alupar, você não está comprando de todas aquelas empresas que estão ali embaixo, você está comprando na mais de cima, ela é uma holding, na verdade. Então é esta informação que interessa para nós. Então com isso, considerando aqui um payout de 59,14%, é possível que a companhia venha a pagar um dividendo no exercício de 2024 de 65 centavos. Pegando esses 65 centavos e dividindo por 6%, e por que a gente divide por 6%? É o mínimo que aceitamos receber em proventos pelo valor que pagamos pela ação. Então nós vamos estabelecer um preço teto aqui, para a Alupar de R$ 10,99. Ao longo dos últimos 5 anos, a companhia ela pagou em média 33 centavos, mas é importante a gente verificar projetos que estavam saindo do papel.
Com esses 33 centavos, o preço teto ficaria em R$ 5,57. Ao tempo que eu estava fazendo esse vídeo, o preço da ação estava cotado a R$ 9,68. Também é importante para nós olhar aqui para o patrimônio líquido da companhia. Por que isso? Porque é importante que a gente pegue o preço da ação, aqueles R$ 9,68, e divida ele pelo valor patrimonial por ação, o que nos dá 0,80. Esse número aqui, quando ele está abaixo de 1, é um indicativo muito forte de duas coisas. Primeiro, a ação pode de fato estar barata, e segundo, o risco é muito baixo, indo na direção do zero, porque você está comprando uma ação, está pagando pela ação abaixo do seu valor patrimonial. E já o preço da ação, dividido pelo lucro líquido por ação, em 8,68, então veja, eu peguei o preço da ação e coloquei embaixo aqui o lucro líquido por ação. Que lucro líquido que eu estou falando? Esses pouco mais de R$1 bilhão. O que significa isso? Aquele 8,68, que comprando a ação por R$ 9,68, em função do lucro líquido, se vai receber aí em torno de 8 anos e 7 meses aproximadamente. Além disso, se confirmado o dividendo que nós estamos projetando, esses 65 centavos, veja que o dividendo yield da companhia vai a 6,81%, o que é, de alguma forma, aí, acima daqueles 6% que nós compramos. Um indicativo de que a companhia pode, de alguma forma, estar se oferecendo. Outra companhia, para nós darmos uma olhada, é a Auren. A Auren, lembrando, né, ela comprou a CESP e ela é controlada pelo Grupo Votorantim, que agora possui uma quantidade consubstancial de ações da AES Brasil. Então veja que essas coisas... Isso aqui não chega a ser uma dica, mas é uma ideia da construção de um cenário e de como as coisas podem evoluir. Mas hoje nós vamos dar uma olhada como é que foi a Auren, saltando aqui na página 12. E nós vamos começar olhando também nessa coluna que eu deixei marcado aqui em verde, a receita líquida da companhia. Ela chega no fechamento do primeiro trimestre de 2024 a quase 1,4 bilhão. O que é, convenhamos, né, um resultado aparentemente interessante. Já o lucro líquido do período chegou a 253,6 milhões. Depois nós vamos dar uma olhada como é que a gente projeta em função desses valores que nós encontramos. Uma outra questão que a gente gosta de olhar, que normalmente fica aqui no balanço patrimonial da companhia. Então veja que a gente começa aqui, ó, pelos ativos. Só uma dica aqui para você. Você está vendo aqui embaixo o total de ativos? O total de ativos ele tem que ser igual ao total de passivos mais o patrimônio líquido, que é assim que se faz o fechamento desse balanço, e é por isso que o nome é balanço, né? Por causa que ele fica nesse equilíbrio. Então aqui eu separei na coluna em vermelho, na parte do passivo, e você vai ver aqui ó, que lá no final o valor vai ser o mesmo. Mas aqui o que está nos interessando nesse momento é coletar esta informação do total do patrimônio líquido da companhia, que chega a 12,2 bi, e na verdade dá uma pequena encolhida em relação ao fechamento de 2023, onde estava a 12,3 bi. Veja que a Auren, diferente da Alupar, nós não analisamos a questão do lucro da controladora. Isso porque quando você compra a ação da Auren, você está comprando da própria empresa, da Auren mesmo. Então veja aqui ó, que nós tínhamos uma projeção para a Auren para 2024, lá no fechamento, considerando o juro real aqui da nossa economia, o crescimento, até o juro real ele veio mudando, já está em 5,9, quase 6. Isso porque a inflação está mudando e tem uma projeção um pouco mais pessimista que vai na direção de crescer os juros até o final do ano. Bom, mas então, a gente está aqui na receita, uma projeção de 6,5 e com o resultado obtido pode ser que chegue apenas a 5,5 bilhões no fechamento do exercício. Por outro lado, vendo o lucro líquido, que nós mostramos agora há pouco, nós tínhamos uma projeção, e note que aqui teve um prejuízo em 2023, a gente fez uma projeção de 717, bastante conservadora, para o fechamento de 24, e com o resultado é possível chegar a um pouco mais de 1 bilhão no lucro líquido. Nós estamos considerando aqui um payout de 81%, e isso aí acontecendo,
o dividendo a ser pago ele fica aqui na ordem de 82 centavos. Vamos dar uma olhada, né, o que pode acontecer. Até porque nós descartamos aqui esses R$3 do ano passado, que, enfim, foi uma excepcionalidade. E se você for olhar ali, eu não aprofundei no balanço, mas você vai ver que na Auren tem bastante ainda reservas de lucro. Então é possível, entre outras coisas, chegar nesse tipo de distribuição. Olhando agora para o patrimônio líquido, que chega a 12.223, veja que o patrimônio líquido ele acaba por dar uma encolhida em relação ao fechamento do ano de 2023 de 1,18%. Desta mesma forma, ao tempo aqui que estávamos fazendo esse vídeo, a ação estava cotada a R$ 11,86. Então, da mesma forma, o preço da ação, dividido pelo valor patrimonial por ação, em 0,97, abaixo de 1, então a mesma coisa, um indicativo de que a ação possa estar barata, e o risco um pouco mais alto do que a Lupar, mas é um risco baixo, que vai na direção do zero. Então, quanto menor esse valor aí, abaixo de 1, menor é o risco em você investir na Auren. Já o preço da ação, dividido pelo lucro líquido por ação, em 11,69, que eu já não gostei muito, ou seja, eu normalmente procuro ficar com esse valor em torno de 9, indo ali para perto do 10, abaixo de 10 preferencialmente, que é um tempo bom para você recuperar em termos do lucro líquido da companhia, por isso que é o PL, preço sobre lucro líquido. Em a companhia pagando esses 82 centavos, então nós teríamos um preço teto projetado de R$ 13,70. Lembrando que a companhia ela pagou em média R$ 1,55, mas tem aquela excepcionalidade de 2023, o que daria um preço teto de R$ 25,83. Aqui a gente precisa sempre fazer essa consideração, porque foi uma excepcionalidade o exercício de 2023, podendo até ser uma excepcionalidade, inclusive, o exercício de 2024. Mas ainda assim, você pode ver que o dividendo da companhia, em 6,93, ele é só um pouco aí acima dos... Um pouco não, até sobe numa quantidade interessante ali, 0,93%. Então, o dividend yield em 6,93 está pelo menos acima dos 6% que nós procuramos. No entanto, a observação que eu faço é que ainda se está tratando esse dividendo dentro de um contexto de uma excepcionalidade. E a nossa próxima empresa, a Copel, eu vou direto na página 4 também para a gente ir economizando. Então eu estou aqui na parte do balanço patrimonial e a parte que nos interessa eu deixei até cruzado aqui em termos de colunas e linhas. Desse lado aqui, deixa eu subir aqui só para você saber, eu estou falando do consolidado, nesse caso aqui diferente da Auren, né? Não está do lado esquerdo, está do lado direito. E o patrimônio líquido ele chega a 24 bilhões e 725 milhões, crescendo em relação ao fechamento do exercício de 2023. Então é daí que vem o nosso primeiro valor para nós depois podermos, né, calcular os nossos múltiplos fundamentalistas. Em relação à receita operacional líquida da companhia, chega a 5,4, estava em 5,2 no primeiro trimestre de 2023, e o lucro líquido ele sai aqui de 635, quase 0,5 bilhões, e desce aqui para 633,6 bilhões, uma queda sutil, o que indica que a companhia está mais ou menos no mesmo patamar em termos de lucro líquido do mesmo período do ano passado, ou seja, do primeiro trimestre de 2023. Lembrando que a Copel se tornou recentemente uma corporation, embora a ascensão política sobre a companhia tenha permanecido com o governo do estado do Paraná. E também a gente precisa considerar que ela está em processo de venda de ativos. Agora provavelmente deva fazer a venda da parte de gás, de fornecimento de gás. A Compagás, que aliás tem participação da Petrobras. Mas a nossa projeção aqui não é aqui. A nossa projeção era de 22,5 bi em receitas e se mantiver na mesma caminhada vai a 21,6. Aqui quando está muito próximo, a gente precisa até às vezes entender que normalmente o primeiro trimestre ele tem uma tendência a ser um pouco mais fraco, o que é recuperado lá na frente no quarto trimestre.
mas é uma tendência. Por outro lado, do ponto de vista do lucro líquido, nós tínhamos 2,4 bi de projeção, agora estamos aqui em 2,5, ou seja, uma melhora que a gente viu agora há pouco em relação ao lucro líquido da companhia, podendo até ir além disso. O dividendo aqui a ser pago, nós estamos projetando 39, também neste caso aqui por conta desse payout de 45,6%. Se acontecer, isso aí é a média dos últimos anos que nós verificamos, então paga 39 centavos. Se pagar esse valor, o nosso preço teto, veja isso aqui, ó, quando projetamos para a Copel, fica em R$ 6,50 aproximadamente. No momento que estávamos fazendo esse vídeo, o preço da ação estava cotado aqui a R$ 9,19. Se nós considerarmos os últimos 5 anos, a companhia pagou aproximadamente aqui 62 centavos, o que nos dá um preço teto de R$ 10,41 quando olhamos para o passado. Aí nesse caso, o preço da ação teria alguma compatibilidade estando abaixo do preço teto. Quando nós consideramos o patrimônio líquido da companhia em 24,7 bi, o crescimento que está aqui atrás, meio escondidinho, 2,21%. Com isso, o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação em 1,1. Veja que esse caso é diferente tanto da Alupar quanto da Auren. Ele está acima de 1. Quando está entre 1 e 2, nós entendemos que, para fins aqui do método do canal, que a ação não está nem cara nem barata. Está ali dentro do seu patamar e o risco continua baixo. Não tão baixo quando você compra abaixo do valor patrimonial. Ou seja, o que praticamente está dizendo é que o valor patrimonial da ação, esse que está aqui, ele é muito próximo do valor da ação. Então, por isso que a gente diz que o risco é levemente acima, pouquinho. Já o preço da ação, dividido pelo lucro líquido por ação, 10,76, também está acima de 10, ou seja, você vai receber aí, se comprar a ação a R$ 9,19, em função desse lucro líquido projetado em aproximadamente 10 anos e 8 meses. E neste caso, o dividend yield da companhia em 4,24. Então a gente não tem olhado para a Copel, desde que ela se tornou corporation, subiu muito o preço da ação, e você pode ver que os proventos que vêm sendo pagos em função do preço que a ação está, parece aí que não está nem chegando perto daquele 6% que nós procuramos. E agora um documento mais simples da CPFL Energia. Eu gosto da CPFL. Então aqui nós temos, né, a ITR da companhia, e vem a CPFL sempre traz umas coisas bastante simplificadas, fica bom de ver assim, né, fica mais fácil. Então a receita operacional líquida da companhia, ela chega a 10,1 bi, veja que ela cresce em relação ao mesmo período do ano passado, ou seja, o primeiro trimestre de 2023, em 3,3%. Já o lucro líquido do período, ele vai aqui a 1,7 bi, enquanto que no fechamento do primeiro trimestre do ano passado era de 1,6 e cresce 6,3, o que já é interessante porque fica acima da inflação em termos de lucro líquido. Depois daqui, já dá para a gente saltar direto na página 17, e aqui na página 17 nós vamos encontrar o nosso total do patrimônio líquido, que chega a 21,6 bi e cresce de 19,9 bi, que foi no fechamento de 2023. Aqui também desse lado, né, foi colocado o consolidado, que é o que interessa para fins dos nossos estudos. No caso específico da CPFL, nós tínhamos aqui uma projeção de 41,8 bi de receita, e com o que se apurou até agora é possível chegar aqui a 40,6, embora, como eu disse, né, o primeiro trimestre ele às vezes é compensado pelos resultados do quarto trimestre. Muitas vezes acontece isso. Aqui uma coisa me chamou a atenção. Veja que o lucro líquido projetado era de 5,8, quase 6, e agora com o resultado obtido mais de 7 bilhões de lucro líquido. Considerando aqui um payout de 54,5, que fica abaixo dos 60,5 em média que a companhia vem apresentando, pode ser que se venha a pagar um dividendo um dividendo na casa de R$ 3,32, que é bastante elevado. Mas é algo a se esperar, né? Será que chegaria nesse patamar aí? Veja que com isso,
nós teremos um preço teto aqui de R$ 55,34 ao olharmos para a nossa projeção. Na média, a companhia veio pagando R$ 2,42, o que dá um preço teto de R$ 40,37. No instante que eu estava fazendo esse vídeo, o preço da ação estava R$ 32,91. Foi um fator que me chamou muito a atenção. O patrimônio líquido da companhia, ele foi a 21,6 bi, cresceu em relação ao fechamento do exercício passado em 8,3. Eu queria dar uma olhada porque é um crescimento bastante significativo, provavelmente algum projeto que entrou em funcionamento. O preço da ação, dividido pelo valor patrimonial por ação, em 1,75, veja que ele está abaixo de 2 pelo menos. Então, a gente entende que a ação não está nem caro nem barato, mas tem um fator aqui que é preponderante. Veja que esse PL aqui, ó, preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação em 5,4. Você comprar a R$ 32,91 para receber em função do lucro líquido em aproximadamente aí, 5 anos e meio, para mim é um valor considerável. Já o dividend yield acompanha em 10,09%, o que é muito acima dos 6% que nós procuramos. Então são indicativos bastante interessantes dessa companhia, que sempre nos coloca com uma intenção muito boa em relação à CPFL. Eu já vim falando isso aí há bastante tempo. Bom, e aqui está um quadro comparativo com todos esses dados dessas 4 companhias, um comparativo elétrica a elétrica. Você pode parar o vídeo e dar um print para verificar qual aquela que melhor se encaixa. Tem coisas que eu não mencionei dessa vez no vídeo, mas com relação à dívida das companhias, aqui é a dívida líquida, e aqui está o endividamento, 3,5 na Alupar, veja que é bem mais baixo aqui na Auren, 1,9, quase 2 na Copel, meio igual, e quase 2 na CPFL. Veja que elas, nesse quesito, elas se equilibram bastante. Restando, né, agora, evidentemente, que se dê uma olhada com relação ao projeto dessas companhias. E assim nós mostramos, então, pela primeira vez, toda a construção de um quadro comparativo, trazendo 4 elétricas. Vamos fazer também para bancos e para o setor de seguros, que são os principais aqui do canal, porque em você olhando isso e vendo como eu faço, você consegue também entender de onde tirar as informações e fazer as suas projeções em função dos resultados que são apresentados. Dessas companhias aí, eu gosto mais da CPFL. Eu não gosto muito da Copel porque ela virou uma corporation, então eu tenho um pé atrás. Depois eu gostei da Auren, que eu tenho acompanhado há bastante tempo, e por fim a Alupar, pelo menos na minha visão. Mas eu deixo para você, principalmente, mencionar aqui nos comentários qual aqui lhe chamou mais atenção e principalmente por quê. Porque se eu tenho essa informação e ela é relevante, eu consigo dividir com outros que também acompanham o nosso canal. E dito isso, eu vou ficando por aqui. Espero você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.